Olá para vocês que nos acompanham nas redes sociais do Bem Paraná. Está começando mais um Bem na Pauta. Eu sou Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar do município mais transparente daqui do Paraná, segundo o Tribunal de Contas, é de Rio Branco do Sul. Mas antes eu gostaria de reforçar que a coordenação dos trabalhos aqui no estúdio é da Josiane Ritz e a operação de mesa é do Evandro Soares. Este mesmo podcast está também nas plataformas de áudio, no Spotify e na Amazon Podcasts. Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não perde nada do que está acontecendo por aqui. A minha convidada hoje é prefeita reeleita agora de Rio Branco do Sul. Karime Fayad está aqui comigo, prefeita. Bem-vinda ao Bem Paraná. Obrigada, Rodrigo. Obrigada à direção do jornal Bem Paraná pelo convite e pela recepção. E é um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha um bom papo. Prefeita, vamos falar um pouquinho dessa reeleição, né? Super jovem, a gente estava falando um pouquinho antes, 34 anos, já reeleita. Como que é isso, esse carinho das pessoas? Na verdade, a minha trajetória lá em Rio Branco, ela foi bem atípica, né? Eu não venho de família política, meu pai é médico, minha mãe é dona de casa. E lá em casa nunca houve pretensão política. E desde muito jovem, adolescente, eu sempre achei que a minha cidade estava parada no tempo. E de fato estava, né? Por N fatores. A gente já vai falar sobre isso. Mas foi uma trajetória que ela foi rápida também, né? Eu fui de cara já candidata a prefeita com 26 anos. Daí eu perdi. Depois de 2 anos eu fui candidata a deputada estadual. Fiquei de terceira suplente, fiz uma votação bem legal. E aí, em 2020, fui eleita prefeita. A gente se elegeu com o discurso da mudança, né? Que eu acho que isso está acontecendo em todas as cidades do Brasil hoje. E tá na cara que o eleitor, ele não quer mais as mesmas coisas, né? Ele não quer mais aquela postura, aquela politicagem, aquela velha política. Em Rio Branco, isso imperava, né? Por muitos anos. E eu vim, assim, do nada, construímos uma trajetória política com um grupo político de jovens e conseguimos conquistar o coração do povo rio-branquense. Nos elegemos, fizemos um mandato muito bom de transformação, mas muito desafiador, muito desafiador. E aí viemos agora para a reeleição e ainda bem que o povo decidiu que a gente merecia continuar. Eu particularmente acho que o candidato à reeleição, ele tem que só mostrar o que ele fez, né? E muitas vezes vai ter que se defender de alguma acusação, porque existe oposição, e isso faz parte do processo político, né? Mas os bons prefeitos são reeleitos. Os que não são reeleitos. Então, é uma decisão que a população automaticamente tem, né? Na urna, olha, quero que continue. Não quero, porque tá muito ruim. Então, eu fiquei feliz com esse recado que o povo deu de novo, e a gente vai fazer mais ainda agora. Prefeita, Rio Branco do Sul teve um passado bastante conturbado, né, na história política. A gente teve aí 3 ex-prefeitos assassinados, né? E queria que você fizesse esse paralelo do quando você assumiu no primeiro mandato e como é que está agora. Esse passado de Rio Branco do Sul, eu acredito que ele seja bastante conhecido aqui em Curitiba, região metropolitana, né? Nós tivemos um passado bem negativo em diversas questões. Desde essa questão... A bandidagem, ela muitas vezes, ela entra na política. A gente vê isso no Rio de Janeiro, né? Você tem o PCC dentro do Poder Legislativo. Você tem milícia dentro do Poder Legislativo. Isso não foge para outras cidades. Aquilo lá é muito mais aparente e, infelizmente, parece que está em maior escala, né? Mas a gente tem isso nas cidades menores do Paraná e outras cidades do país, infelizmente, né? Mas essa história, a gente via manchetes negativas sobre Rio Branco. Então, nós víamos questões de assalto de veículo. Teve um período que a gente teve aí uma questão de enterrar motor, uma gangue foi lá para Rio Branco do Sul, enterrou o motor, e o prefeito participou indiretamente dessa situação. Enfim, uma história bem negativa, mas faz muitos anos, mas mais de 25 anos por aí. E também tivemos esses prefeitos assassinados. O primeiro foi por disputa de poder na década de 80, né? Da família Pioli, que foram acredito que os melhores prefeitos que a gente teve, espero que eu esteja junto ali. O primeiro foi engenheiro civil, então ele teve uma visão de progresso para a cidade, fez obras estruturantes na cidade, por isso que foi marcada a gestão dele. E daí nós tivemos recentemente, aí nos últimos 15 anos, 2 prefeitos que foram. Um era ex-prefeito
e o outro prefeito em exercício na hora, né, que foi assassinado. Aí o vice assumiu, nós tivemos cassação de prefeito, diversas cassações de prefeito. Um candidato brigando com o outro na justiça porque o outro comprou voto, e aí a justiça cassou o mandato, a gente já ficou com uma situação de ter prefeito por 3 meses, daí muda outro prefeito, aí daqui a pouco volta com o outro, e esse vai e vem é extremamente negativo para o caminhar da cidade, né, para a paz, para o equilíbrio de governo. Como é que você governa 3 meses, muda toda uma equipe? Eu fico pensando na burocracia da prefeitura, né? De senha de banco, de assinatura, de empenho, de nomeação, tudo isso, imagina. E, enfim, a gente conseguiu trazer essa cara nova, assim, né? Eu sou arquiteta urbanista, mestre pela Universidade Federal em Planejamento Urbano, então, é completamente atípico disso tudo. E a gente conseguiu, quando a gente assumiu, Rodrigo, para você ter uma ideia, nós tínhamos 80 milhões de dívidas. 80 milhões. Eu achei que eram 53 porque eram os dados que eu tinha, não era um município transparente. Tanto é que na posição do ranking de transparência do Tribunal de Contas, Rio Branco estava na 364 posição. Em 2 anos eu coloquei na primeira. Hoje o município mais transparente do Paraná é o nosso. O que significa isso para quem está assistindo? Significa que nós temos um portal onde todos os atos do governo, desde ordem cronológica de pagamento de fornecedor, rescisão de servidor, enfim, tudo diária que a gente paga para um servidor, está tudo no portal e está de fácil acesso. Às vezes você entra em site de algumas prefeituras, e às vezes eu faço esse exercício, né? Você não acha as informações. É muito difícil. Muito difícil. Daí eu te pergunto, e quem que é o interesse que fique assim? Você quer que o povo saiba as coisas? Eu quero que as pessoas saibam, justamente para que não haja questionamento. E quando a gente é eleito, como eu fui pelas 2 vezes, você tem um compromisso com a população. Agora mesmo, recentemente, nós ganhamos mais um prêmio também foi na Assembleia aqui, é o Prêmio Gestor Público do Paraná. No passado a gente ganhou o melhor do Paraná pelo kit moradia, que a gente vai falar sobre isso, né? Mas também nós ganhamos agora pelo monitoramento do plano de governo. Então, nós monitoramos o plano de governo que lá em 2020 foi apresentado para a população nas urnas, foi aprovado, e aí no site da prefeitura, em tempo real, você consegue ver quanto que já foi cumprido das propostas, o que não foi cumprido, qual secretaria cumpriu, qual que não cumpriu, e a gente foi para as eleições desse ano, já tinha cumprido mais de 80% de tudo que eu prometi. Então, o respeito ao cidadão, que é a política nova que as pessoas querem hoje em dia, né? Prefeita, falando um pouquinho realmente já do ano que vem, um novo ciclo a partir de janeiro de 2025, a pergunta que você deve estar recebendo o tempo todo, qual que é a prioridade no momento que sentar na cadeira em janeiro? Veja, é muito estranho pensar em sentar na cadeira em janeiro, a gente vai continuar na cadeira, né? É verdade. Então, assim, as coisas continuam no mesmo ritmo, na mesma velocidade, a prefeita continua com a mesma vontade de trabalhar, com a mesma energia, e dessa vez vai ser muito mais fácil, porque como eu estava te falando, quando a gente assumiu com essas dívidas todas, que é um montante absurdo, né? Você pensa, 80 milhões, eu já paguei mais de 45 milhões. 45 milhões, eu faria um hospital aí de uns 5 andares, grande, novo, regional. Eu faria 22 unidades de saúde, umas 4 escolas em tempo integral. Somos a capital do cimento do Paraná, né? A gente também está exportando aqui, a gente diz, saindo de Rio Branco do Sul, calcário para o agro do Paraná, para o agro do Brasil. Então, o Rio Branco do Sul, geograficamente e economicamente, tem uma posição muito importante no nosso país, sabe? Mas considerando que a gente está continuando o governo, a gente vai ter algumas trocas aí de secretários, faz parte, né? Eu sou muito rigorosa nisso. Inclusive, eu acho que uma marca do meu governo que foi mudar um pouco tudo o que acontecia, era uma política do jeitinho. Para você ter ideia, apagavam IPTU do sistema. Então, se você era amigo do prefeito, você ia lá e pedia para pagar o IPTU. Apagar do sistema. Veja como que pode. Tinha um candidato da minha oposição que estava prometendo para as pessoas que deviam IPTU que se ele ganhasse, ele ia perdoar. Veja, mentira, inclusive, né? Hoje em dia você nem pode fazer uma coisa como, na verdade. Mas, assim, era aos amigos do rei, as benesses, né? Então, poucos se beneficiavam da cidade. Poucos, isso é comum no nosso país, né? E lá eu tentei governar de maneira muito justa, de governar para todo mundo, não pratiquei nepotismo na minha gestão. Não tenho parente nenhum na minha gestão, nem o vice tem. Então, todas as práticas que a gente foi tomando foram práticas novas. E aí nós conseguimos as certidões que os municípios têm que ter para conseguir recursos.
E nesse primeiro mandato foi quase 100 milhões de recursos externos. Então a gente continua nesse ritmo, com mais recurso ainda. Hoje, para você ter ideia, eu saí de manhã da Secretaria de Estado de Segurança Pública, falei com o Coronel Hudson, que é o nosso secretário, parabéns, um abraço para ele, que é um excelente secretário do governador Ratinho. Eles vão construir uma delegacia cidadã nova e uma companhia da Polícia Militar. Todo um processo que a gente já está há meses tratando, de compra de terreno, doação de terreno, outras coisas que a gente está fazendo em parceria com o Estado. Então, assim, é muita coisa boa, essas coisas continuam e aumentam, né? Falando em parcerias, parcerias e também cuidado das pessoas, a gente tem um hospital, né? Um hospital que vai ser inaugurado, a previsão aí para o ano que vem. Como é que vai ser isso? Na pergunta anterior você falou de prioridade, né? Acho que são duas coisas que eu poderia te responder, eu não consigo dizer que uma é mais importante que a outra. Talvez o hospital seja realmente mais importante, a inauguração do hospital e também terminar de pavimentar a cidade. O governador Ratinho já deixou claro que vai terminar de pavimentar a área urbana de todas as cidades da região metropolitana, o que é louvável, né? E nós já temos os projetos. Para Rio Branco do Sul faltam poucas ruas, 28 ruas, né, para serem asfaltadas. Então nós temos aí esse desafio que a gente vai superar, mas o grande desafio da gestão é esse hospital. Por que é um desafio? Porque a gente parte de um hospital de 3 mil metros quadrados, que na verdade eu chamava de posto de saúde, né? Talvez uma unidade pronta, atendimento 24 horas. E a gente parte disso. Pra você ter uma ideia, o hospital da cidade, há uns 20 e poucos anos atrás, meu pai é médico, né? Ele trabalhou lá quando meu pai foi para Rio Branco do Sul. E meu pai é daqui, minha mãe também, né? De Curitiba. Quando ele foi para lá, há 45 anos atrás, e foi o primeiro emprego dele, foi esse hospital. Lá tinha centro cirúrgico, maternidade, as crianças nasciam, e essa maternidade e esse centro cirúrgico foram fechados há uns 25 anos já. Então, Rio Branco retrocedeu no tempo. Né? Ao invés de avançar, como a gente vê diversas cidades com diversos investimentos vultuosos, Rio Branco não teve isso justamente pela falta de certidão e falta de interesse dos gestores. Falta de boa-fé, de responsabilidade na gestão pública. E aí, nós, quando assumimos, estava esse hospital completamente obsoleto, um elefante branco, os banheiros totalmente antigos, da década de 80, tudo fora da norma, rampa fora da norma, não tinha elevador, enfim. A Vigilância Sanitária tentou fechar esse hospital por diversas vezes. Aí o que a gente fez? A gente conseguiu os projetos em tempo recorde, a Votorantim Cimentos nos doou a parte dos projetos complementares, o governador foi para Rio Branco, assinou um convênio de 15 milhões e hoje a obra está lá, está acabando, acaba agora em dezembro. Ele partiu de, na verdade, 1.500 metros quadrados ele tinha, ele foi para 3 mil metros quadrados, dobrou o tamanho. Então a gente já instalou elevador, já instalou piso, já está instalando ar-condicionado, fazendo todos os acabamentos externos, está ficando lindo. E aí o desafio da próxima gestão, que eu entrego esse hospital pronto, mas aberto, funcionando, o desafio é esse, né? Então a gente quer no primeiro semestre, eu falei muito na campanha, no mês de março, a gente vai tentar trabalhar nessa data aí. Até uma questão importante, né? A gente vê em muitos municípios da região metropolitana que a população às vezes tem que se deslocar para a capital ou para outras cidades para procedimentos muitas vezes simples, né? E é um problema que a gente tem. E também a questão, é claro, da agilidade das consultas, que também é um problema geral aqui de várias cidades. Com esse hospital, quais especialidades que a gente vai ter em Rio Branco do Sul? Então, esse hospital será regional. Até pelo tamanho dele, a gente vai atender todo o Vale da Ribeira. Rio Branco do Sul é o polo do Vale da Ribeira. Para quem não sabe, o Vale da Ribeira, infelizmente, é a região tem o menor IDH do Paraná em Doutor Ulisses, que faz divisa com o estado de São Paulo. Nós temos 7 municípios. Então, do nosso lado, olhando o mapa de frente, né, de quem olha a região metropolitana, do lado esquerdo você tem lá Doutor Ulisses, depois Cerro Azul, daí Rio Branco do Sul e mais a ponta Itapiruçu. Do outro lado, começa com Adrianópolis, que faz divisa com Ribeira, no estado do Paraná. O Rio Ribeira, inclusive, faz essa divisa. Aí você tem Tunas do Paraná e Bocaiúva do Sul. São esses 7 municípios que compõem essa região. O hospital vai atender esses 7 municípios. Hoje, por exemplo, uma gestante para ter seu filho. Vamos pensar, como é o hospital lá, nós não vamos atender gestantes de alto risco. Por quê? Essas precisam de UTI neonatal. Nós não temos como manter em Rio Branco do Sul uma UTI neonatal. E a cada 100 gestantes, você tem cerca de 15 que precisam de uma UTI neonatal. Então, você tem ali 75 que não precisam, que é a maioria das gestantes, 75%. Então, essas 75 a gente vai resolver ali em Rio Branco, vai fazer parto, vai fazer cesárea, então a gente vai atender
mulheres hoje de Dr. Ulisses que têm que sair 2 horas da manhã para fazer uma cesárea no Mater Dei. Elas vão ficar ali em Rio Branco do Sul, bem mais perto. Isso vai gerar emprego na cidade, no comércio local, vai aquecer o comércio de Rio Branco do Sul, porque imagina quantas pessoas vão ficar ali, né, naquela dinâmica de esperar e visitar paciente no hospital, vão comer no centro de Rio Branco do Sul, vão comprar roupa, enfim, presentes em Rio Branco do Sul. E a questão das consultas, é claro, com um hospital desse tamanho, sendo regional, a gente consegue trazer especialistas que hoje nós não temos, né? Nós vamos ter, só para ter uma maternidade, pra você ter uma ideia, você tem que ter pediatra obrigatoriamente, você tem que ter obstetra, você tem que ter anestesista, cirurgião, nós vamos ter também, já temos hoje cardiologista, ortopedista, que é super importante. Então, quando você fala assim de procedimentos simples, que a gente está sobrecarregando, por exemplo, muitas vezes hospitais importantes aqui, que podem estar salvando uma vida de um paciente de uma UTI, ou de uma fratura importante, algumas coisas a gente já pode resolver lá. Então, cirurgia de vesícula. Tem paciente em Rio Branco do Sul esperando uma cirurgia de vesícula há 3 anos. 3 anos, uma cirurgia de vesícula. A pessoa pode morrer se estourar. Claro. Então, essa cirurgia a gente vai fazer em Rio Branco do Sul. O nosso centro cirúrgico, ele vai atender média, pequena, baixa e média complexidade de padrões cirúrgicos, né? Então, vesícula, hérnia, algumas fraturas ali pequenas. Então, tem coisas ali que a gente já vai resolver em Rio Branco do Sul e vai ser excelente isso, com outras especialidades, com muito mais exames. A gente está equipando o hospital nos próximos meses, equipamentos caríssimos. Então, exames que a gente tem que mandar para Curitiba hoje para fazer um exame de raio-x de ponta, vamos fazer lá, com o novo raio-x, tomografia, enfim, esses exames nós vamos resolver lá. E os médicos especialistas, a gente está fazendo estudos, né? Tem que fazer todo um processo licitatório, tem que passar pela Câmara de Vereadores para ver a questão da gestão desse hospital, que o município sozinho não dá conta. Isso é fato, não tem nem como falar diferente disso. Hoje, com o nosso hospital, de maneira provisória, a gente gasta R$1 milhão por mês. Esse hospital vai para casa dos 3 milhões, né? Então, a gente precisa fazer uma gestão racional, vai precisar de ajuda na iniciativa privada. A gente está pensando e conversando muito com a Irmandade Católica, a PUC, né, fazer um hospital universitário. Por isso, a gente vai conseguir trazer diversas especialidades para Rio Branco. Prefeita, mudando um pouquinho o nosso assunto, vamos falar um pouquinho de emprego. Rio Branco do Sul é a capital do cimento, forte também na mineração. Eu gostaria de saber como que a gente pode criar mais oportunidades para as pessoas ali, pensando em todo esse poder que a cidade tem. Então, esse poder todo, ele também tem algumas dificuldades, ele traz dificuldades de crescimento, né, e de qualidade de vida. Eu sou uma defensora da atividade da mineração quando ela é sustentável. Logo que eu me elegi prefeita em 2021, eu já fui num congresso que tem em Minas Gerais, dos municípios mineradores do país. Rio Branco do Sul é o maior município minerador do sul do país. É a maior produção de cimento da América Latina em Rio Branco do Sul. Então, provavelmente, tem Rio Branco do Sul nessa parede, na pasta de dente que você usou hoje, na maquiagem que eu usei hoje de manhã, enfim, existe um pouquinho disso em tudo. Então, Rio Branco é super importante, mas aí você também tem uma cidade que ela tem uma poluição um pouco maior, a gente está de olho nisso, enfim, mas a gente precisa crescer justamente por isso, para outras vocações que a cidade tem. Então, turismo é uma delas, só que turismo também ainda está muito cru, né? Apesar de que na minha gestão a gente já fez departamento de turismo, fez o plano municipal de turismo, a gente já fez muito curso para as propriedades, a gente tem cachoeiras belíssimas, nós temos a Gruta da Lancinha em Rio Branco do Sul, tem coisas muito interessantes, o Morro da Bandeira, da Lorena, são lugares lindos, o interior de Rio Branco é lindíssimo, tá? É algo que leva tempo, né? Exato, não, leva tempo, porque você começa do zero, né? Muitas coisas a gente está começando do zero, né? Muitas políticas públicas que nunca existiram, a gente está começando do zero. Turismo é uma delas, mas tem algumas questões que também são baseadas no calcário, por exemplo, fertilizantes. Com essa guerra na Rússia, a gente viu a dificuldade de se obter fertilizantes, né? A nossa dependência, então o país começou a investir. E eu nunca vi, assim, uma demanda tão grande por fazer novas fábricas de fertilizantes em Rio Branco. Esse é um ponto. Outro ponto também, mármore. Não sei se você sabe, o mármore branco, aquele mesmo mármore Carrara italiano, nós temos em Rio Branco do Sul. Registrado hoje como mármore branco no Paraná, lá em Rio Branco do Sul.
Só que esse mármore, ele é cortado, ele é extraído, né? E a pedra bruta é carregada até Espírito Santo. E ele é exportado para fora, depois de beneficiado ali, enfim, cortado, trabalhado. Ele é exportado pelo porto do estado do Espírito Santo, porque nós não temos essa possibilidade aqui ainda no Paraná. Então tem essas questões todas voltadas à mineração. Agora, com a duplicação da rodovia dos minérios, que chegou até Almirante Tamandaré, o governador inaugurou semana passada, também a obra já está licitando para chegar perto de Rio Branco, vai faltar só 5 quilômetros para Rio Branco. Obviamente, o desenvolvimento da cidade para receber novas indústrias vai ser importante e vai ser muito mais fácil. Nós agora, amanhã, inclusive agora, temos a última audiência do plano diretor, um novo plano diretor da cidade. Para quem não sabe, todas as cidades com mais de 200 mil habitantes e cidades de região metropolitana são obrigadas a ter seu plano diretor que diz exatamente urbanisticamente para onde a cidade vai crescer, aonde vai ter atividade de indústria, de mineração, de comércio, residencial. E a gente deixou uma área bem bacana, específica para receber essas indústrias e a gente vai estar tentando avançar muito nisso. Prefeito, agora chegou o momento de falar de assistência social, né? Uma das suas bandeiras. Vamos falar primeiro, acredito que do kit moradia e também já falando um pouquinho de 2025, mais para frente, está no plano de governo essa ampliação dos programas sociais. Eu adoro, né? Eu sou uma defensora da distribuição de renda, Rodrigo. Por que eu sou? Porque eu entendo que se as pessoas estão bem, a sociedade vai ficar bem. Com certeza. Não dá para, assim, eu entendo que a gente não consiga viver bem numa sociedade se você tiver muita gente em extrema pobreza, na miséria, por exemplo. Então, por exemplo, uma bandeira minha, além dos programas sociais, que também não deixa de ser um programa social, é investir no bem-estar da criança. Porque a criança hoje é o seio da sociedade. É ela que vai ser uma próxima prefeita, um próximo vereador, um jornalista, enfim, uma professora, um médico. Então a gente tem que cuidar dessa criança para preparar ela para o futuro, para que ela seja uma boa cidadã, um bom cidadão na sociedade, não se perca, não vá para o caminho errado, que é muito fácil hoje em dia, infelizmente, né? Então nós lá, a gente cuida muito delas. Eu dei uniforme escolar com tênis e dou material escolar a cada 6 meses gratuitamente, ou seja, a mãe não tem gasto, os pais não têm gasto. A comida dentro da escola, a merenda, é de extrema qualidade. Nas escolas mais carentes, eu coloquei 3 merendas por período. Então, a criança só vai entrar na sala depois que comer. Vai embora para casa, leva uma fruta. E isso é importante, porque ninguém aprende se tiver fome ou se tiver frio, né? E aí, assistência social, Rio Branco do Sul, eu não poderia nem fugir disso. Sabe? Não tem como fugir. Se você tem uma população, 52% da tua população está inscrita no cadastro único, você tem que entender que a maior parte da população precisa do poder público distribuindo renda. A gente tem desigualdade. Muita desigualdade. E no nosso país a vala é grande, né? Não é a maior do mundo, mas estamos entre as maiores desigualdades entre a classe mais alta e a mais pobre, né? Mas assim, lá eu tomei a Secretaria de Assistência Social para gerir com muita seriedade. Porque antes de mim, faziam politicagem barata. E isso em cidades do meu tamanho, lembrando aqui quem assiste, Rio Branco tem 38 mil habitantes, né? Comparado a Curitiba, nem se compara, pega um bairro de Curitiba, né? Mas assim, a gente precisa entender que as pessoas se conhecem. As relações pessoais são muito próximas, familiares. Então, em cidade menor, todo mundo sabe de tudo, né? Todo mundo sabe de tudo, mas todo mundo quer, assim, então, viu, Karime, você é minha amiga, me ajuda lá, consegue uma cesta básica pra mim. Eu voto em você, entendeu? Era assim, era na amizade, na relação pessoal, no pessoalismo. E aí, nós tivemos vereador que comandou a secretaria. Nós tivemos ali as cestas básicas que a gestão comprava, muitas vezes saíam direto para vereador entregar. Fazer política. Não, eu já cheguei chegando já. Falei, não, primeiro que eu vou colocar uma técnica aqui dentro. Coloquei uma profissional excelente, que me ajudou demais, a Kelly Vasco, e fez uma transformação na Secretaria de Assistência. Transformamos a Secretaria de Assistência Social e Habitação, criando um departamento de habitação lá dentro, onde a gente criou o kit moradia, que foi esse projeto premiado. Moradia também nunca teve na pauta,
do desenvolvimento da cidade de Rio Branco do Sul, nunca ninguém nem falou em casa. Para variar, as benesses que a população ganhava eram nas eleições, a cada 4 anos. Então, ganhava telha, cimento, tijolo e tal. E eu transformei isso em uma política pública. E hoje, todo mundo que ganha alguma coisa dentro da gestão tem que estar dentro dos critérios. Passa por um fluxo, passa por uma avaliação de profissionais, inclusive da assistência social. Mas nós já de cara fizemos toda uma revisão do cadastro único. Para você ter ideia, tinham 500 pessoas que estavam dentro do cadastro único que não precisavam estar, famílias, e 350 que precisavam estar e não estavam. Então havia ali, infelizmente também, um jeitinho que imperava nessa classificação e nas entrevistas, que é lamentável, porque eu acho que você não brinca com a vida de uma criança, com o dinheiro da saúde, da educação, da pobreza, você não faz isso. Você não, eu entendo que é sagrado, entendeu? Se você puder repartir o pão, você tem que repartir. Nós eliminamos a cesta básica, criamos um cartão, RBS Sem Fome, que é de R$200, a gente abastece esse cartão para as famílias a cada 40 dias, mais ou menos. Criei vários projetos de contraturno escolar para as crianças mais vulneráveis. A gente sabe quais crianças são, de quais famílias são. E é emocionante ver, porque eu conheço muitas crianças, né, e muitas famílias de Rio Branco, e eu sei a realidade que elas vivem. Então, você vê uma menina, filha de uma neta de uma catadora, indo para o balé, ganhando roupinha de balé, mochilinha de balé nos sábados. Quando que você vê isso? Você não vê isso com facilidade, sendo que era o sonho daquela menina, entendeu? Então você tá abrindo portas de outro mundo para ela sonhar, para ser uma bailarina, para ser uma diretora de arte, fazer cinema, enfim, não sei, né? Mas que ela saiba que existe um mundo muito, muito diferente e melhor do que talvez aquele que ela viva. Enfim, aí o kit moradia, a gente tem diversos projetos sociais, kit natalidade para as mães mais pobres, já vão para a maternidade com o kit mamadeira, a banheirinha, o tip-top, a fralda. Nós temos também agora, que mais que a gente tem lá? Kit maternidade, kit natalidade. Tem o projeto do Costura no Futuro, que a gente ensina costura para as mulheres mais vulneráveis. E aí nós tivemos um projeto muito famoso, que eu fui palestrar em diversas cidades do país, por esse projeto que foi Morar Bem Madre, e daí está dentro da habitação. Nós levamos o programa de habitação para dentro de um bairro mais vulnerável do Rio Branco do Sul, pegamos algumas mulheres, ensinamos elas a construírem, e elas foram fazer melhorias dentro das próprias casas delas. Então, colocar um piso numa casa que não tinha, um forro numa casa que não tinha, trocar parte elétrica. E aí todas, no final, construíram uma casa nova para uma colega delas que morava numa situação de extrema vulnerabilidade e moradia, né? E de risco. Então, essas mulheres se formaram, depois a gente fez formatura, foi linda, a gente passou até na Globo News por esse projeto. E hoje o kit moradia, que é esse sucesso todo, é uma casa pequena, a gente entrega todos os materiais e ajuda a construir, nós temos a mão de obra. É um benefício que ele não é permanente, né? Porque ele é uma casa de madeira, mas o banheiro é alvenaria, nós damos todos os acabamentos, as janelas, as peças sanitárias, portas, enfim. A gente monta a casa de maneira rápida e a gente está ajudando muita gente. Já passou da casa de 90 kits entregues. Bastante gente. Prefeita, para a gente encerrar, até porque o nosso tempo está passando rápido, a gente já deu praticamente meia hora de papo. É bastante. A gente eu fala falo bastante. Muito, foi mal. Mas para encerrar, eu queria comentar um pouquinho sobre a questão de integração no transporte coletivo. A gente tem essa integração entre Curitiba e região metropolitana. É algo que é um tema que a gente precisa tratar e vai ser tratado com um pouco mais de calma com essa licitação. Gostaria de saber como é que isso está em Rio Branco do Sul. Então, agora a licitação vai acontecer, né? Não sei se já publicaram o edital, eu fiquei desconexa disso, ainda não, né? Mas acho que está para publicar. A promessa era julho, pelo que a MEP nos falou, então deve ter atrasado um pouquinho, mas acredito que já em breve. Veja, para os municípios da região metropolitana tem suas benesses e também não tem. Porque muitos municípios vão ter que sustentar seu transporte internamente, né? O que, se você for olhar legalmente, não é errado. Cada município tem que fazer a locomoção das pessoas dentro da sua área urbana, né? Porém, a gente tem que entender se os municípios suportam esse gasto, né? Então, é algo que preocupa muito. Diversos municípios, dentre eles Rio Branco, estão nessa lista, que terão que arcar com seu transporte
de maneira municipalizada, mas a AMEP tem sido muito gentil nesse processo, tem se colocado à disposição, fazendo transições, então não vai ser da noite para o dia. Em Rio Branco do Sul a gente vai conseguir, a AMEP vai nos dar, junto com o governador, um terminal rodoviário. Então hoje a gente já tem um ônibus circular gratuito que eu implementei, que é o Circula RBS, ele anda por toda a área urbana de maneira gratuita, mas nós teríamos que ampliar isso. Mas não é nada da noite para o dia, foram feitas audiências públicas, a população participou, eu me manifestei diversas vezes de maneira oficial, por ofício mesmo, sobre a minha opinião sobre isso. Mas o lado bom é que tende a melhorar a qualidade do transporte. Né? Os ônibus, Rio Branco vai ganhar mais biarticulado, por exemplo, para esse trecho. É um processo bem de mais lisura. Né? Hoje nós não conseguimos ver transparência. E não é culpa do atual governo, é uma coisa que vem ela vem há muitos anos se enrolando. Se instaurando, né? Já, né? Meio... há muitas décadas, né? Então você tem que fazer uma licitação mesmo. E eu aplaudo essa iniciativa do governo, porque tem que ser uma coisa mais limpa, mais justa, e eu acredito que o resultado final, por mais que a gente tenha mais dificuldade nisso tudo, os municípios, né? Mas o resultado final vai ser benéfico para todo mundo. E eu tenho certeza que o governador não vai deixar os municípios na mão, né? Prefeito, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, e contem com a gente. A gente está à disposição sempre para contribuir. Obrigada. Contem com o Bem Paraná também, para futuras aí divulgações. A gente vai estar de olho na gestão. E a você, obrigado por ter nos assistido. Essa mesma entrevista estará também em formato de matéria no site do Bem Paraná e, é claro, nas plataformas de áudio. Se você ainda não curtiu o nosso canal, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não esquece nada do que acontece por aqui. Você não perde nenhum conteúdo. Tem política, tem economia, tem bastante coisa legal. Obrigado a você. Até a próxima. Tchau.